Nós falamos muito sobre, nós que eu digo, a sociedade brasileira, pelo menos os setores mais conscientes, politicamente engajados e críticos, os setores das esquerdas, falam muito da inexistência da justiça de transição. E, de fato, essa ausência foi fundamental. Nós não teríamos a reemergência do fascismo, provavelmente não teríamos, se tivéssemos tido justiça de transição. Nós teríamos olhado nos olhos a barbárie, né? Teríamos dado nomes aos crimes, né? Como eles merecem, os crimes perpetrados sistematicamente pela ditadura, como política de Estado, as torturas, os assassinatos, as perseguições, isso tudo estaria consolidado e faria parte de um patrimônio compartilhado de memória, da memória, portanto, coletiva, histórica. Né? Mesmo que nós não tivéssemos tido punições, o reconhecimento dessa verdade já teria significado uma ruptura muito importante, tornando inviável que alguém sustentasse que nada disso aconteceu. E todo esse negacionismo deriva da inexistência desse momento de verdade. Nós saltamos para o terceiro momento, que é o momento da reconciliação, sem termos passado pelo momento da verdade, do juízo crítico, das responsabilizações. E isso nós reconhecemos, e de fato isso é decisivo. Mas nós dificilmente reconhecemos que em algumas áreas do Brasil, e do ponto de vista de algumas questões específicas, entre elas a segurança pública, sequer houve transição. O que nós tivemos foi, efetivamente, continuidade. É claro que há mudanças. Evidente, os contextos se alteram, até os contextos normativos, legais, tudo isso vai se transformando, mas não se transformou suficientemente para que nós tivéssemos, de fato, alguma alteração de qualidade mais significativa. Veja o caso da Baixada Fluminense, Daniel. Quem eram e como agiam os títeres, os déspotas que atuavam já antes de 64? Os que permaneceram e foram aliados do regime ditatorial, foram cooptados pelo regime, serviram ao regime, inclusive como torturadores, como agentes de repressão, etc. Notórios. E quem são os líderes que voltam a dominar a Baixada Fluminense de modo violento depois da promulgação da Constituição em 88? Antes nós tínhamos Tenório Cavalcante. Sim. E os grandes bicheiros, aqueles que se tornariam os grandes bicheiros, que são líderes de crime organizado e que se aliaram, de fato, à ditadura e continuaram mandando politicamente naquela região, permaneceram assim como donos daquele território, por assim dizer, depois da promulgação da Carta Constitucional. São os mesmos, são seus filhos, são seus familiares ou são seus aliados. Isso conformou uma elite da qual participavam e participam segmentos policiais corrompidos, degradados, e que executavam extrajudicialmente, a soldo ou como soi-disant justiceiros, né? Os empresários locais que se beneficiavam dos jogos sujos do clientelismo nas áreas mais diversas, obras públicas, lixo, na área de saúde, com muitos convênios que suscitaram muita brutalidade. Só para dar um exemplo que eu gosto de lembrar, porque realmente é aterrador, o Hospital da Posse, que é o hospital mais importante da Baixada Fluminense, porque concentra a grande demanda de toda a população da Baixada, não só de Nova Iguaçu, embora ele seja situado em Nova Iguaçu, teve 2 diretores assassinados. E eu cheguei a conhecer um diretor que andava no interior do hospital, cercado de seguranças e com a proteção, com o colete à prova de balas. Um diretor de hospital, porque resistia às pressões corruptas desses poderes locais. Vejam, os poderes, então, envolvem a força do crime organizado e de segmentos policiais que não se distinguem do crime organizado, são seus desdobramentos, são digamos, alguns dos seus tentáculos, empresários locais com
com ambições políticas ou associados aos políticos locais, e esses políticos locais que se beneficiavam de um crivo repressivo, de um filtro que impedia a ascensão, a emergência de novas gerações, de novas lideranças, com ameaças, etc. Então, isso gerou uma espécie de um grande amálgama que nos diz muito mais sobre esse Brasil profundo do que a Carta Constitucional com as suas fórmulas, digamos, iluministas e democráticas, né? Uhum. E o que aconteceu no Rio de Janeiro, a meu juízo, foi um fenômeno extraordinário. A Baixada colonizou a capital. A capital foi assaltada, foi tomada pela ditadura e as lideranças foram eliminadas, exterminadas, alijadas, exiladas, presas. Enfim, a liderança política importante que a história do Brasil foi capaz de produzir no Rio de Janeiro, e que se concentrava muito no Rio de Janeiro, as lideranças progressistas, porque era a capital do país, essas lideranças desapareceram durante a ditadura, por óbvio, deixando uma lacuna, um vazio, um espaço que acabou sendo coberto ali por algumas figuras notáveis que buscaram caminhos alternativos, como Leonel Brizola, por exemplo, e aqueles que são herdeiros da ditadura e que pactuaram com esses segmentos da Baixada e que abriram espaço também na capital para que esse modelo de negócio e de poder, que é tirânico, despótico e fundado na força, se impusesse ao Rio de Janeiro. O que nós chamamos de milicianato, esse domínio territorial de milicianos, não é apenas um fenômeno passageiro e circunstancial. É uma espécie de evolução regressiva, por paradoxal que pareça, né? É uma espécie de continuação e de aprofundamento de um processo político, econômico e policial que nós podemos testemunhar na Baixada Fluminense, agora se expandiu para o Rio de Janeiro.